Olá, seja bem-vindo a mais uma palestra do primeiro Congresso de Marketing Industrial. Quando você vai realizar uma venda, você encontra objeções de seus clientes? Nessa entrevista, o consultor, mestre e professor da Fundação Getúlio Vargas, André Ortiz, e também presidente da Oficina de Sucesso, traz para você algumas estratégias altamente eficazes de como superar objeções de clientes difíceis e realizar muito mais fechamentos. Acompanhe essa entrevista e eu tenho certeza que a partir de agora você realizar muito mais vendas eficazes. Com você, André Ortiz. Olá, seja muito bem-vindo a mais essa entrevista do primeiro Congresso de Marketing Industrial. Hoje eu estou com um convidado aqui muito especial, ele está me recebendo aqui na empresa dele, o grande professor André Ortiz. Tudo bom, Gustavo? Tudo bom? Obrigado por estar me recebendo. O André Ortiz, ele é um grande professor de vendas, de motivação e já mais de 400 empresas já escutaram as palestras dele. Então, realmente agora você vai escutar uma verdadeira aula sobre vendas. E o nosso tema de hoje é como negociar e fechar com clientes difíceis. Então, vamos começar? Uma honra. Antes de mais nada, é uma honra estar aqui a convite do Gustavo, da Amanda, de toda a equipe da Marketing Industrial. Como lidar com clientes difíceis? Me levante a mão aí do outro lado da telinha quem tem cliente difícil. Olha lá, Gustavo, quanta gente. Aquele ali, lá no fundo, aqui. Pois é. Gente, cliente difícil, primeira coisa a gente tem que entender o que é cliente. Cliente é qualquer tipo de consumidor, sabe, Gustavo? Cliente é qualquer pessoa, ou prospect, ou suspect, ou experimentador. Prospect, esse nome chique em inglês, significa cliente potencial. Suspect é um que é suspeito a se transformar nesse cliente. E o experimentador é aquele pelo qual ele já tem uma experiência com a marca, com o seu produto. Agora, essas pessoas, esses clientes, eles têm temperamentos, eles têm personalidades. Na minha experiência, eu tenho hoje quase 30 anos de experiência, hoje eu estou com quase 42 anos, mas eu trabalho desde os 12. Eu comecei vendendo jornal em feira e hoje, depois de ter uma empresa quebrada, na frente de vocês está um ex-empresário falido, pois mas eu tenho a grande honra de estar aqui dividindo com toda hoje a audiência do marketing industrial que pessoas, elas têm variedades de temperamentos. E são três: o cliente nervoso, o cliente arrogante e o cliente pessimista. Todos esses nos levantam objeções na hora da compra. E essas objeções, elas são interessantes, porque uma objeção, que significa negação, nem sempre, Gustavo, essa negação é que a pessoa não quer comprar de você. Muitas vezes a negação é porque ela ainda não tem a confiança necessária para comprar com você. Então, em resumo, nós temos três tipos de clientes difíceis: o nervoso, o pessimista e o arrogante. Então nós veremos nesse nosso bate-papo de no máximo 40 a 50 minutos como lidar com esses três. Legal, André, obrigado. Agora que a gente mapeou esses três perfis de clientes, então como é que você lida? Se o problema, a negação não é porque ele não necessariamente não quer comprar, então como é que você lida com as objeções que esses clientes começam a levantar? Perfeito. A gente deve entender que na área de vendas, o vendedor ele não é apenas um simples tirador de pedidos. Seria fácil, daí todo mundo mandaria currículo, até porque a maioria dos jornais, os milhões e milhões de anúncios que mais existem nos jornais são para vendas. E por que será que não são supridas essas vagas? Porque vendas não é fácil, gente. Mas aqui também eu não estou falando isso para você desistir de vendas. O profissional de vendas, ele deve ser, antes de mais nada, um psicólogo. Ele deve entender de comportamento humano. E esse vendedor, muitas vezes, ele deve entender que ele sempre vai ter dois inimigos. Um chamado medo e o outro chamado ansiedade. Ou seja, Gustavo, ele tem o medo de receber o não e a ansiedade do sim. Então, como lidar? Essa pergunta que você me fez. Primeiro, você se conhecendo. Então, você, profissional de vendas, principalmente B2B, você, profissional que visita compradores de indústrias, antes de conhecer o seu comprador, se conheça, sabe? Participe de congressos como esse, leia livros, faça exercícios comportamentais em cursos que o mercado lhe oferece. Primeiro se conheça,
para depois mapear os perfis dos compradores diversos. Legal, André. E para cada um dos perfis, o pessimista, o arrogante, o nervoso, eles levantam objeções diferentes? Levantam. Olha só, Gustavo. Primeiro, pessimista. Lembre-se que o pessimista, como você deve atender o comprador pessimista? Concorde discordando. Como assim, André? É assim, ele vai chegar para você e vai falar que a vida dele tá ruim, que a empresa tá quebrando, que o que você tem tá muito caro, que nós vamos estudar daqui a pouco como lidar com essa objeção. No primeiro momento, concorde com ele. Nossa, respeito o ponto de vista, mas concorde discordando. Fala assim para ele: senhor, senhora vendedor que está nos vendo agora, senhor comprador, eu respeito esse ponto de vista, mas veja pelo outro lado, que tal adquirir um produto ou um serviço que vai lhe diminuir tantos % de redução de custo de energia, redução de logística? Então, pessimista, primeiro concorde, depois discorde com um ponto positivo. Segundo, como lidar com o arrogante? Já atendeu algum? Pois é, arrogância vem de arrogos, do latim arrogos, que significa inflado, cheio de si. Arrogância, ego mais ignorância. Ele não é arrogante só contigo, comigo, com o Gustavo, ele é arrogante com a vida. Então, como lidar com ele? Não seja arrogante também. O principal defeito do vendedor mal preparado a atender um comprador arrogante é que você, vendedor, acaba ficando arrogante, porque briga de orgulho. Então, deixa ele falar. Deixa ele falar. Você sabe com quem que você está falando? Você sabe quantos anos eu tenho na empresa? Deixa, porque é preferível perder uma discussão e ganhar uma venda. Então, atender o cliente arrogante, trate ele da maneira que ele adoraria de ser tratado, mas ao mesmo tempo, encha até a bola dele. Por mais que ele seja, elogie mais. Você vai ganhar um amigo. André, mas é difícil. Por isso que eu falei que você tem que ser um psicólogo. E por último, Gustavo, nós já vimos o cliente arrogante, o cliente pessimista, o nervoso. Já atendeu algum, Gustavo? Já. Como é que você ficou, hein? Na verdade, tive que respirar muito. Nossa. Outras pessoas viram uma veia saltada aqui, mas superei. Começou a dilatar no pescoço. Cliente nervoso, gente, muitas vezes ele só fica nervoso por causa do nosso mau atendimento. Ele só chegou irritado. Cliente nervoso, em momento algum fala para ele calma, encoste nele. Por quê? Porque ele vai ficar mais nervoso ainda. É como jogar uma gasolina numa lareira. Então, clientes nervosos, deixa também ele desabafar, deixa ele falar tudo aquilo que ele quer, porque muitas vezes ele está um dissabor muito grande com a sua empresa. Deixa ele desovar todo o emocional e depois vem resgatando, para daqui para frente a gente começar a lidar com as famosas objeções que esses três nos dão. Legal, André. Mas agora no processo da negociação, no processo de venda, a objeção talvez mais comum é que o serviço está caro, que o produto está caro. Como lidar com isso? Pois é. Que responsabilidade, hein, Gustavo? Me levante a mão aí de novo quem nunca escutou isso. Seu produto está caro. Você está doido? Você está louco? Eu preciso fazer um financiamento, fazer um leasing. Não. Na verdade, ele só fala tá caro porque ele ainda não tem a confiança e a credibilidade plena que você, profissional de vendas, vendeu para ele. Há uma diferença na abordagem B2C para B2B, para o cliente final e entre nós, empresas com empresas. Se você falasse para ele o que te impede de fechar agora, ou caro comparado a quem, muitos argumentos que no B2C dá certo, no B2B não dá muito certo. Porque se você falar assim para ele, mas caro comparado a quem? Ele vai falar ao seu concorrente. Qual concorrente? O concorrente X ou Y? Não é por aí. Você deve vender, no momento dessa objeção tá caro, qual prestação de serviço que você vende e o concorrente não. Vou dar um exemplo. Esses dias eu fui fazer um congresso para fazer uma convenção nacional de vendas para líder da América Latina, líder Latam de equipamentos de proteção industrial, EPIs, sabe? E eles estavam com esse problema, eles são os líderes do mercado, Gustavo, e os profissionais de vendas desse líder de mercado escutam muito dos seus distribuidores, seus vendedores, que seu produto está caro. Mas daí, vejam vocês, ao mesmo tempo que o cliente fala tá caro, você pode falar as prestações de serviços que você tem e o concorrente não.
Não é caro, senhor, é alto valor agregado. Começa a substituir o tal do caro por valor. O que a gente vende? Um treinamento que eu vou dar para a sua equipe. Assistência técnica que eu forneço, meu concorrente não. A qualidade e tradição do meu produto que o meu concorrente não te dá. E principalmente o atendimento personalizado que eu dou e eu sei que o meu concorrente não dá. Então, tudo isso gera um valor agregado que o cliente compra bônus e não ônus. Quando o cliente começar a falar para você, senhor ou senhora vendedora, que está caro ou quanto custa, inverta. Desculpa, o meu produto, o meu serviço não custa, ele vale. Então nós vendemos investimento e não preço. Então essa talvez, sabe, Gustavo, é uma das principais dificuldades que eu encontro hoje nos treinamentos em todo o Brasil. O vendedor ele fica engessado. Então talvez esses argumentos podem fazer você pensar um pouco fora da caixa. Legal. Indo um pouco além, falando da questão dos bônus, né? A gente tem uma técnica chamada CBV, de características, benefícios e vantagens. O que é essa técnica e como isso repercute, como isso influencia nas vendas? Show de bola. Olha só, CBV, esse acrônimo, né, essa sigla, que significa o tripé do conhecimento de qualquer vendedor. O C é característica. O que é característica? Um vendedor de um copo d'água, gente, ele deve entender do copo d'água. Ó, esse copo é de vidro, tem tantos ml d'água, já veio incluso um apoiador de madeira, de mogno. Isso aqui é característica. Ninguém compra característica. As pessoas compram, por que eu preciso de um copo d'água? Por que a pessoa precisa do trator que você vende? Por que a pessoa precisa da esquadria, da porta, dos produtos industriais que você vende? Ninguém deve conhecer mais de características do que você, vendedor. Mas pense o e daí. É o e daí que você tem que responder. Tá, o copo d'água, e daí? Ó, e daí é porque esse copo d'água vai matar a sua sede. Esse copo d'água vai te hidratar. Esse copo d'água vai te gerar mais saúde. Isso são benefícios. Por que o senhor deve comprar o trator? Porque o trator, quais os benefícios? Vai te economizar muito na sua safra. Vai fazer com que a sua safra economize tantos por cento de energia, de água. Isso é benefício. E o V do CBV é vantagem. Vantagem é coisa que você tem que seu concorrente não oferece. Então, resumindo, CBV, conheça tudo das características, mas venda um imaginário. Isso é benefício. Por isso que você vê talvez muita mulher bonita andando com cara nem tanto num shopping, porque ela comprou benefício e não só característica. Legal. Um ótimo exemplo esse, né? Exato. E olhando para o lado dos benefícios e das vantagens, a gente pode dizer que isso aumenta a percepção de valor de quem está comprando? Certamente, Gustavo, porque quando o comprador... Tudo bem que nesse momento nós estamos tendo esse congresso de vendas, mas não duvidem que os nossos compradores estão tendo congressos de compras. É um jogo de xadrez. Quando o comprador perceber em você, eu brinco que é BZ é brilho no zóio. Brilho no zóio, como eu sou aqui de Campinas, interior de São Paulo, a gente fala muito esses termos caipirões, mas funciona, viu, gente? Quando ele sentiu em você confiança, credibilidade, esse brilho no zóio, isso gera mais valor. Porque o comprador, tudo bem, ele quer o menor preço, mas ele não quer problema, Gustavo. Ele não quer retrabalho depois. Então, pense com carinho nisso. Como que você está, sem ansiedade, sem medo, vendendo esse valor agregado? Lembre-se, você não é vendedor, é solucionador de um problema para o cliente. O cliente não compra furadeira, o cliente compra buraco. Grande, médio ou pequeno. É o benefício. Você não vende o produto, você vende uma solução. Exato. Nós aqui do Congresso, nós não estamos vendendo para vocês aulas ou vídeos. Não, é ferramentas para você vender mais. Legal, André. Agora, a gente começou a superar a objeção do tá caro. Mas tem aquele cliente que vai virar para você, olha, eu estou gostando, mas eu preciso pensar mais um pouco. Preciso pensar um pouco mais. Pois é. E aí? O que a gente deve entender? Que é uma artimanha que o comprador está usando. Eu vou pensar um pouco mais. A gente tem que começar a investigar, mapear qual que é a verdadeira objeção dele.
Porque se pensar um pouco mais, ele pode querer fazer o famoso leilão do mercado, comparar o nosso preço com os dos nossos concorrentes. Segunda coisa, ele mesmo pode não ter autonomia para bater martelo conosco. Esse próprio comprador não tem autonomia. Então como que a gente levanta essa questão? Primeira coisa, faça algumas perguntas fechadas para esse cliente, como: respeito que o senhor precisa pensar um pouco mais, mas me tire 3 dúvidas. 3. Primeiro, o senhor, como gostou do meu atendimento, das minhas condições, uma dúvida que não quer calar. A concorrência está te oferecendo algo que o senhor não viu comigo? Tá aí, uma primeira lampadinha para fazê-lo pensar. Segunda, respeito totalmente que o senhor vai pensar é muito importante, mas tire uma dúvida. Se o senhor me levantasse agora a objeção real, que lhe faça pensar, nós podemos fechar agora esse contrato? Ou seja, você já coloca para ele uma situação inquisitiva, mas de maneira sutil, não vai fazer isso de maneira agressiva que ele foge. E terceira, pergunte: o que te impede de fechar agora comigo? Não tenha vergonha, o não você já tem. O não, Gustavo, a gente já tem na negociação. A única certeza que a gente vai sair de lá é com o não. Então, seja sutil e seja também que o apelido de pitbull no sentido de não tenha vergonha de pedir a venda, porque o comprador não vai ter vergonha de pedir a compra em nenhum momento. Então, em linhas gerais, pense nessas 3 condições. Legal, essas 3 perguntas assim, são ótimas para dar uma luz na direção da negociação e induzir o cliente a fechar, né? Mas o que realmente, na sua percepção, o que realmente impede um cliente de fechar uma compra? Olha, muitas vezes são 2 fatores, né? Um é o budget mesmo, o orçamento que ele não tem. Só que se você vender uma confiança tão grande, ele briga por você. Se vocês criam esse marketing relacional e não o transacional, né? No B2C é marketing transacional, é toma lá da cá. Aqui é relação, você tem que entender, senhor e senhora vendedor, vendedora, que a nossa venda é pro resto da vida do comprador. Não é chegar lá e tirar um pedido, não, você vai ser parceiro. Então no momento que você começa a vender essa ideia, eu estou para ficar aqui do seu lado, senhor, senhora comprador, pro resto da vida, você pode contar comigo, mas você tem que ser profissional. No momento que ele comprou essa confiança sua, começa a ter a ruptura das objeções. Se essa primeira é o budget, e segundo, é um negócio muito pessoal, me desculpa falar, mas é que o comprador realmente não foi com a sua cara. Tem muitas vezes que aquele negócio que nós temos hoje, cursos de programação neurolinguística, de rapport, que é uma palavra em francês que significa sintonia, aí é o momento de você fazer um job rotation, fazer uma rotação realmente de vendedores e trocar o seu personagem pelo dele. Mas André, ele não foi com a minha cara. Se ele não foi com a sua cara, fique tranquilo, você vai perceber, você é ser humano, você é psicólogo, você deve ter o timeline de voltar num outro momento ou vir acompanhado com o seu gerente, com o seu diretor de vendas para estreitar o seu relacionamento com este comprador. Legal. Você está falando bastante da parte de gerar um relacionamento. Como essa parte de construir uma relação se encaixa no discurso de vendas? Para ajudar a superar essas objeções. Show de bola. Olha só, Gustavo, hoje nós estamos imbuídos na era do relacionamento. Hoje não interessa mais quem vocês conhecem, mas sim quem conhece vocês. Eu posso chegar aqui para vocês e falar assim, olha, eu conheço pessoalmente Barack Obama. Aí todo mundo, mas ele não me conhece. Então não adianta nada. A grande sacada desse início desse relacionamento é o primeiro contato. Tome muito cuidado a primeira vez que você fez esse contato com esse comprador. Não tem que ser uma coisa muito obrigatória. Muitas vezes você pesquisar de maneira demográfica ou psicográfica os costumes desse comprador. Ele costuma frequentar aquele clube, aquela padaria, aquele barzinho, aquele restaurante. Seja visto. Joy Dillard, um ex-vendedor de carro que foi eleito o maior vendedor do mundo, que escreveu um best-seller chamado Como Vender Qualquer Coisa a Qualquer Um, ele sempre falava, eu preciso ser lembrado pelo meu cliente. Quando você é lembrado como um companheiro, como um parceiro, é diferente de um empurrador de produto. Então talvez o início desse relacionamento é a sua estratégia para manter esse cliente como um parceiro seu e não um simples comprador.
Não sei se eu pude responder essa indagação. Sim, sim. Então, algumas empresas fazem muito venda de impacto. Né? Então, mesmo na venda de impacto, você levantando esses costumes, essa visão demográfica, psicográfica, você consegue diminuir um pouco o impacto dessa venda de ser muito agressiva em algumas situações? Olha só, Gustavo e toda a audiência, a venda de impacto, ela é provada que ela funciona muito em venda de varejo. Né? Vocês veem aí o exemplo das indústrias de higiene, de cosméticos, a venda de impacto ela é muito grande. Mas a venda B2B, que é a nossa, ela é extremamente relacional. O impacto, tudo bem, você impactou, mas você tem um plano B para dar sequência, para dar o pós-vendas, é isso que eu me preocupo. Legal, sem impacto, é a mesma coisa. Eu vou casar, legal, mas você vai casar para divorciar? Não, eu acho que todo mundo casa para ficar casado ao longo da vida. Mesma coisa uma venda B2B. Você conseguiu. Qual que é a sua estratégia de plano B? De pós-venda, de revisita, de convidar para um congresso, para uma feira, etc. Talvez é isso que eu vejo que os vendedores estão falhando, Gustavo. Legal, André. Agora, estamos negociando. A gente começou a estreitar, superamos a objeção de estar caro. E começamos na conversa, no discurso de vendas, a criar um relacionamento, mostrar os benefícios, as vantagens que ele vai ter com a gente. E o vendedor, o comprador, olha para você e fala: legal, olha, eu estou gostando um monte. Qualquer coisa eu te ligo. Que ódio, né? Que ódio ouvir isso, né, gente? Pois é. Ao longo das literaturas, do segundo livro que eu escrevi, Sucesso em Vendas com Motivação, eu coloco muito isso no capítulo de fechamento, sabe, Gustavo? Quando a pessoa fala qualquer coisa e te ligo, ele deixou no ar, no universo. Mas você tem que trazer para você uma coisa mais fixa, mais fidedigna, que o diálogo vai continuar. Respeita, fala assim, legal, respeito que qualquer coisa o senhor te liga. Mas posso tomar a iniciativa de te ligar na segunda-feira às 9 ou às 14 horas? Posso te mandar um e-mail amanhã e eu posso contar com a sua resposta até sexta-feira às 16 horas? Quando fala qualquer coisa eu te ligo, traz exatamente um horário. Traz para você uma agenda e coloca uma agenda alternativa. Não coloca, às 8 horas. Não, qual que é o melhor horário para o senhor? Às 9 ou às 14 horas que eu posso lhe fazer uma revisita? Então, você sempre traz para você. Muitas vezes, até no momento da visita, os vendedores erram. Chega para o cliente e fala: olha, amanhã eu posso te visitar? O comprador fala: pode, mas deixou no ar. Não, pergunte, 14 horas ou 16? Qual o melhor horário? Para você, vendedor, você já vai visitar. É a mesma coisa de pedir uma venda. Eu vejo vendedores perdendo vendas porque, assim, chega no momento final, ele prospectou bem, Gustavo, atendeu e negociou. No momento de fechar, ele fica esperando assim com cara tímida: e aí, vai comprar? Não! Olha, a pergunta que não quer calar: é à vista ou em 3 vezes? Assina aqui, por favor. Enquanto isso, eu já vou mandando e-mail para a diretoria. Isso é tomar a frente da negociação, do fechamento. Qualquer coisa eu te ligo, traz para você. E sempre sonde, novamente eu falo, se ele tem autonomia, se ele precisa conversar no nível hierárquico com um gerente, um diretor, um CEO, se ele mesmo é o tomador de decisão. Se você conseguiu verificar isso, e lembre-se, ainda nesse momento do fechamento, olhe em cima da mesa do comprador. Você pode encontrar situações inusitadas, propostas da sua concorrência. Então, o vendedor, ele é um investigador, é um Sherlock Holmes. Ele deve ficar esperto em cima da mesa, propostas de outros concorrentes. Às vezes o comprador deu uma vacilada e você viu. E você percebeu que é ele. O que não está realmente impedindo, o que está realmente impedindo é que o concorrente está ali brigando forte contigo. Então sempre fique esperto nisso. Legal. E nesse momento de fechamento, trabalhar com escassez com o comprador funciona? Funciona. É o famoso fechamento pelo medo de perda. Por que uma Ferrari vale muito, gente? Porque ela é feita de maneira artesanal. Diferente talvez de um Uno da Fiat, nada contra, ou um Gol da Volkswagen, nada contra, não é isso, é a escassez. Então, o fator tempo na negociação, ele é um coringa, tanto para o vendedor quanto para o comprador. Então, procure também mostrar para o comprador que você está fazendo aquela condição naquele dia, naquele momento. Amanhã, talvez, você não pode cobrir a mesma condição. E veja a reação desse comprador. Legal, André.
Agora, quando nós estamos vendendo o nosso produto, o nosso serviço, o cliente está comprando o quê? O produto ou o benefício? O que efetivamente ele está comprando quando ele está decidindo pela compra? Se você enfatiza o produto ou o serviço, você enfatiza o benefício, o que o cliente compra? Será que ele quer, né? Você, amigo, amiga que está nos assistindo, seu pai está doente, você precisa levá-lo no hospital ou numa clínica. O que viria na tua cabeça? Levar no médico mais barato ou no mais competente? Eu acho que é no mais competente, né? A vida do seu pai. É isso que o comprador deve comprar de você. Você não é o mais barato, mas ele está comprando o mais competente. Ele está comprando uma consultoria daquilo que você vende. Ele deve comprar uma solução que você vende. Usem e abusem do verbo imaginar. Como assim, André? Quer ver só? Não imaginem um limão cortado. Não imaginem um pneu furado. O que apareceu na sua cabeça? De maneira irrefutável e inexorável é o pneu e o limão, né? O verbo imaginar é muito forte. Então usem com os vossos compradores, senhor, senhora, imagine um produto que vai fazê-lo economizar 30% em sua energia, lhe dá mais 20% de rentabilidade. As pessoas compram solução de problemas. Você vende a satisfação de uma necessidade. Então lembre-se, o cliente não compra aquilo que você está vendo. O cliente compra o cenário que você cria. Isso tem um nome chique em inglês chamado storytelling. Por isso que as pessoas hoje compram aquele filme que você foi assistir, tantos tons de cinza, lembra? Pois é, a pessoa compra o cenário. Ai, eu quero assistir o filme e criar aquele cenário. A pessoa é a mesma coisa quando compra de você. Qual o cenário que você cria? As pessoas não compram sapato, as pessoas compram conforto, status. Lembre-se disso. Legal, só pegando um gancho do storytelling. Algumas pessoas falam que o storytelling para B2B não encaixa tanto, né? Porque fala-se muito de contar a história de um personagem, fala-se muito da jornada do herói. Vamos dizer assim, técnicas, vamos colocar assim, do storytelling pode ser bem usadas no discurso da venda. Para quem está nos assistindo agora e está vendo esse termo storytelling, o que significa isso? Né? Storytelling significa contar história. Contar história é você criar um roteiro. É lógico que às vezes não pega bem em B2B. Se o roteiro é muito decoradinho, se o roteiro ele é muito começo, meio e fim, Ctrl+C, Ctrl+V. O storytelling para B2B, você deve fazer um estudo muito analítico do seu cliente e criar um script para aquele cliente. Talvez é esse o erro que o pessoal está cometendo, sabe, Gustavo, no B2B. B2B não é fácil, gente. Cada empresa tem sua visão, os valores, sua missão. Então você vai ter que estudar muito bem antes qual que é a necessidade daquela empresa e criar um roteiro para aquela empresa. Câmera, luz, ação. Para cada empresa que você for atender, é uma lição de casa antes feita. Então o cenário para criar é condizente àquela empresa que tem mais de 100 anos ou aquele startup que acabou de iniciar. Então falamos agora em criar roteiro, é lição de casa. Antes de você abordar, existem equipes de vendas que demoram 6 meses para criar um script para o vendedor chegar lá no câmera, luz, ação. Talvez é esse o principal erro, sabe, Gustavo? As pessoas estão misturando. Uma coisa é você no B2C, outra coisa é um casamento a longo prazo. Entendi. Então, talvez trabalhar mais esse roteiro, esse preparo, pode ser realmente que vai diferenciar o fechamento. É aí que a inteligência de marketing e vendas realmente deve entrar. Legal. Você está realmente tendo uma verdadeira aula aqui com o André. Agora, André, vamos lá. Superamos tá caro. Começamos a gerar um relacionamento. Ele falou que ia pensar, falou que ia ligar. Conseguimos trazê-lo para o momento agora, para o fechamento. Ele fala, o cliente bate na mesa, eu fecho. Dá um desconto? Desconto, famoso, né? Pessoal, a gente deve lembrar que o Brasil talvez é um dos únicos países do mundo que existe cheque pré-datado. Então é nossa cultura, né? Assim como na Líbia, na Turquia, na Tunísia, a gente gosta de barganhar, de pedir desconto. Vai falar isso para o norte-americano, desconto, você vai ver o que ele vai lhe falar. É cultural. E como lidar com essa cultura do desconto?
blindando nossas equipes de vendas. Desconto, Gustavo, é a última carta na manga. Vendedor inexperiente é aquele que já vai para o desconto. É uma delícia você, como comprador, negociar com um vendedor que já fala, mas eu já te dou tantos descontos. Nossa, sem eu pedir ele já deu, que bênção. Isso é um presente de Deus. Mas não é por aí. Desconto, o cliente só pede e ele vai pedir para você, porque é cultural, porque ele tem um budget. Ou não, ou às vezes é a regra do jogo. Qual que é a primeira lição? Se você puder, e eu sei que você pode, nunca vá com o preço enxutinho. Sempre coloque uma gordurinha junto ao seu departamento de custos e preços para você ter esse poder de barganha. Isso chama o Minimax, a negociação Minimax. Como o meu amigo Márcio Miranda, até te mando um abraço se estiver nos assistindo também aqui de São Paulo, ele sempre fala, você tem um mínimo para chegar numa negociação e o máximo, e você tem um ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é aquilo que você pode realmente negociar. Esse pode negociar, esse mínimo é onde a gente ainda tem lucro com essa venda. O mínimo é que você já está no prejuízo. Então o que fugiu do ponto de equilíbrio aqui para o mínimo, você deve fugir. E daqui para lá, você deve ter um argumento para ir queimando essa gordura. Então quando ele pede desconto, André, não tem como fugir. Comece dando desconto mínimo. Eu posso te dar 0,2% de desconto, eu posso te dar 0,3%. E você tem, lógico, você deve ter autonomia numa tabela escalonada para dar esse desconto. André, mas não adianta, o cara só fecha comigo se eu der tantos por cento de desconto. Cuidado, há clientes, Gustavo, que não servem para nós. Há clientes que é preferível você perder do que tê-lo. Por quê? É preferível você mandá-lo para o concorrente, porque você tem que ter um posicionamento. Você, vendedor, vendedora, deve ter um posicionamento, se você está acima do mercado, na média ou abaixo. E o desconto, ele deve ser colocado de maneira muito paulatina. André, como fugir do desconto? Mostrando para ele cenários que você está vendendo benefício. Então, se ele perceber que você é diferenciado no mercado, ele vai falar, não, eu pago um pouco mais para te ter, para realmente ter você aqui em minha carteira. Só que a gente sabe que isso é um pouco utopia, é um sonho, nem todos os compradores vão fazer. Então, se não tiver como fugir, lembre-se, até quando você pode dar? Comece pequeno esse desconto de maneira progressiva e crescendo. E segundo, se realmente o desconto é além daquilo que você pode dar, é preferível perder. Mas André, está nos falando para perder? Sim, porque depois é só inadimplência. E isso é o que a gente não quer na nossa carteira. É verdade, isso é um grande problema das empresas. Às vezes o vendedor fica na pressa de querer vender e traz um cliente ruim para a empresa. Legal, André. Agora, trabalhando nessa questão da trabalhar a solução e trabalhar paulatinamente esse desconto, a gente consegue fazer uma transação. Realizamos uma transação com o cliente. Ele se torna nosso cliente. E você vendeu um produto. Só que a sua empresa tem outros produtos. Como você pode desenhar uma estratégia para, aos poucos, ou dentro de um plano, e agregando esses outros produtos, serviços que você oferece para o cliente? Sim, com certeza. Olha só, gente, vamos pegar dois exemplos aqui de uma tal de Procter & Gamble e de uma tal de Unilever. Cada uma delas tem pelo menos 15 diferentes produtos em seus portfólios e 15 categorias e segmentos. Seria maravilhoso você, vendedor, só vender sabonete Dove ou só vender Rexona, um dos produtos vendáveis dessas grandes indústrias. Mas não é por aí. Quando você tem um mix grande, você deve estar treinado o seu cérebro para não vender o mais fácil. Mas quando o mais fácil começa a ficar difícil para você vender, é aí que você tem cartas na manga para trabalhar todos os mix. Alguns tempos atrás eu fui contratado, por uma grande indústria de queijo, Gustavo. Não vou falar o nome por ética. E eles têm 32 tipos de queijo. Vejam vocês, imagina, eu estava treinando os representantes dessa indústria, os distribuidores, e eles falavam assim, é muito mais fácil eu vender mais o mussarela e o parmesão. Os outros não saem muito. Mas como assim não sai? Por que será que o McDonald's é o lugar que mais vende batata frita no mundo? Porque oferece.
Você está morrendo de fome, a mocinha, por mais R$1, uma batata grande, minha amiga, desce que você tiver de batata. Estou morrendo de fome, porque oferece. Então, você representante, empresário, empreendedor, você vendedor que está nos assistindo agora, você está trabalhando todo o seu mix? Você tem argumentos de tudo isso que a gente falou na nossa prosa aqui, desses cenários para cada produto? Você está criando um script? Pois é, não é fácil. Faça essa lição de casa. Por quê? Quando fica difícil vender um produto, vejam vocês as indústrias automobilísticas. Você vê o exemplo da Fiat, da Volkswagen, da Chevrolet, da Ford, todas, elas têm carro 1.0, elas têm carro 1.4, elas têm carro 2.0, tem carro turbo. Ou seja, o mix é completo. E elas estão com essa segmentação rica, elas sabem exatamente conhecer cada tipo de cliente e oferecer. E nada impede, Gustavo, o cara que tinha um carro 1.0 migrar para o 2.0. Alguma coincidência com as operadoras de telefonia celular, que tinha até então pré-pago e agora nós estamos com pós-pagos? Pois é, são estratégias de vender todo o mix. Pergunto de novo, faça essa lição de casa para agregar mais valor em suas vendas. Legal. E existe algum risco? Às vezes você tem um produto que é complementar à solução que você está oferecendo. Então seria uma outra solução complementar. O cliente não pode falar, então você não está me vendendo a solução completa? Você está me deixando na mão? Isso que o Gustavo me falou, tem um nome por trás disso, que é a tal da cross-selling, né? Que é a venda cruzada. É muito rica e muito inteligente sua conjectura, Gustavo, porque a gente tem que ter muito cuidado e parcimônia para oferecer algo adicional. Esse adicional, ele deve ser visto pelo cliente como um complemento, como um plus, como um bônus, e não como algo que ele estava perdendo. Eu vou dar um exemplo, você acabou de comprar um veículo, zero, e o vendedor muito bem treinado te oferece um jogo de tapete aveludado, um som, com um conjunto de som que há de mais atualizado, com mais 3 parcelas de tantos reais. Uau, é um complemento. Então, a maneira que você vende isso para o cliente tem que ser com muito profissionalismo, senão ele vê realmente que o que a gente estava vendendo não era completo. Então lembre-se, a venda ela deve ser feita assim. Agora que eu percebi que o senhor já adquiriu esse produto, esse serviço, que tal ainda agregar mais ainda valor com esse serviço adicional? Por isso que quando você fecha a conta em um banco, eles vêm realmente, as instituições financeiras vêm para a gente, que tal agora fazer o seguro da sua casa, o seguro do seu carro? A gente tá, né? Tudo que você e eu estamos cansados de ser abordados. São vendas adicionais. Às vezes você não fica muito bem com o banco, você não gosta do banco, porque talvez é feito de maneira muito agressiva. É isso que a gente deve evitar, Gustavo. Legal, André. Muito obrigado por toda essa verdadeira aula aqui. Existe um conteúdo realmente prático para os vendedores, para as empresas realmente conseguirem fechar mais negócios e negócios de mais qualidade. Só queria perguntar uma coisa. Você falou um ponto de às vezes é melhor perder uma venda, mas já vi algumas operações de empresas que optaram por ter clientes numa política muito agressiva de desconto, mesmo correndo risco de inadimplência, e outros que realmente escolheram por se posicionar, e ambas tiveram sucesso. Então, só queria que você explorasse um pouquinho mais, antes da gente fechar, essa questão. Até onde vale ou não vale você desenhar uma estratégia de, às vezes, realmente correr um risco de inadimplência ou se posicionar de forma diferenciada? Talvez alguma estratégia mais de volume e outra de mais qualidade. Como é que você vê essa relação? Isso é um dilema eterno na gestão empresarial. Coloco todos os ovos dentro de uma cesta ou coloco um ovinho em 400 cestas? Tá longe de mim eu querer dar a resposta fidedigna para o seu problema hoje. Mas a experiência, nós aprendemos ou com os nossos erros ou com os dos outros. Vamos aprender com os dos outros, que dói menos, né? O que eu vejo, Gustavo, é assim. Todas as empresas que entram na leilão do mercado, elas perdem a visão delas mesmas. E elas sobrevivem no máximo de 7 a 10 anos. Então, assim, até que ponto
compensa você se posicionar? Até que ponto você tem fluxo de caixa para se segurar e até que ponto você está querendo se posicionar no mercado? Sabe por quê? Porque muitas vezes compensa trazer um cliente que pediu bastante desconto para você criar escala. Sim, às vezes é necessário você até trabalhar de graça. É isso mesmo, para você bancar a abertura daquele canal. Eu tenho um outro case de uma indústria de biscoito, né, aqui regionalizada, e ela queria porque queria entrar no Carrefour. No Carrefour, no Pão de Açúcar e no Walmart. Sabe o que ela fez? Ela falou, apenas me deem um voto de confiança que o meu biscoito gira aqui. E deixou o primeiro mês nos 3 canais. Não só virou, como em 3 dias evaporaram. Ela trabalhou de graça para depois fisgar a prospecção daquele cliente. Talvez é uma maneira que pode ter ficado no ar, mas foi uma rica colocação do Gustavo para a gente também refletir. Mas lembre-se, nunca no prejuízo, tudo pensado. Seu departamento de compras, marketing, logística deve estar tudo concatenado. Legal. O que importa mesmo é você ter uma estratégia efetiva de vendas. Você tem que planejar a sua estratégia de vendas. Senão, se você entrar no modismo, você quebra. Legal, André. Então, mais uma vez, muito obrigado. André, você quer deixar uma mensagem final para quem está acompanhando a gente? Como pode entrar em contato com você? Sim, é uma honra. Bom, primeiro eu quero agradecer, Gustavo, do coração, por esse voto de confiança, de eu estar aqui participando da primeiro, vocês podem ter certeza, primeiro de muitos, Congresso de Marketing Industrial no Brasil, é um marco realmente aqui na América Latina. Quem quiser depois conhecer um pouco do meu trabalho, é só entrar no meu blog, no meu site, que é o www.andreortiz.com.br. Você pode ver ali todo o nosso trabalho, nosso telefone, e-mail, e dali você pode também encontrar livros, DVDs, que a gente comercializa dentro do Brasil e fora dele também. Foi uma honra mais uma vez, quero agradecer, desejo boas vendas a todos vocês e sucesso sempre. Legal. E você que está acompanhando, continua acompanhando todas as palestras, está vendo que está realmente de altíssimo nível, tem muito mais coisa para você aprender. Continue acompanhando seus e-mails para receber toda a programação. Mais uma vez, obrigado, André. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Gustavo. E até mais. Sucesso, gente.